Olá, retornando, continuando com o nosso tema, né, sobre a mediunidade de cura. E foi feita uma pergunta a Divaldo Franco, em Diretrizes de Segurança, está lá no item 21. Qual a finalidade da existência de médium curadores? Ele responde: a prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia: uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Como o Espiritismo é o consolador, a mediunidade sendo o campo, a porta pelos quais os espíritos superiores semeiam e agem. A faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para as realidades da vida maior, a vida verdadeira, e após a recuperação da saúde, o paciente já não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médium curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se nas hostes de trabalho a que a doutrina espírita convida. Então, a mediunidade curadora ela deve ser tratada como qualquer outra modalidade mediúnica, obviamente, porém com a observância de que todo comportamento ético e moral exigido nas outras, no qualquer outro trabalho, na mediunidade de cura, necessita muito mais estudo, muito mais preparo. Então, o médium de cura ele deve orientar o seu procedimento de que forma? Ter uma vinculação a um centro espírita. A maior parte dos problemas constatados reside no fato de que o médium dele não se submeter aos regimes doutrinários de uma casa, de um centro espírita. Estudo sistemático do espiritismo. Não se pode separar a prática mediúnica do estudo constante dos postulados espíritas. Gratuidade absoluta. A doutrina espírita não se coaduna com qualquer tipo de cobrança de prestação de serviço espiritual, ainda que disfarçada sob a forma de presentes ou de doações para instituições. Exercício constante da humildade, o médium de cura deve conscientizar-se de que ele é apenas um elemento na complexa engrenagem organizada pelo mundo maior, engrenagem esta que vai encontrar no Cristo o seu condutor maior. Por quê? Que é muito mais exigido do médium de cura. Seja um médium receitista, aquele que a espiritualidade, médicos da espiritualidade, a corrente do bem, utiliza daquele médium para prescrever receitas. Normalmente são médicos desencarnados que utilizam daquele irmão. Então, muitas vezes, tem muitos médicos da Terra com formação acadêmica que trabalham em casas espíritas porque eles já têm uma habilidade, né, uma formação, né, médica hábil para receber aquelas receitas e transcrever aquilo que chega, né? Então ele é considerado um médium receitista. Outra coisa, então como eu estava dizendo, como que é exigido muito mais do médium curador, porque na verdade, como a humanidade passa por um processo desde sempre, né, evolutivo, e a evolução dói, porque a gente precisa arrancar a casca da nossa ferida, pôr o dedo na ferida, pôr o remédio na ferida, e dói. Então,
aquele que consegue ajudar o paciente, aliviando as suas dores, fazendo cirurgias, promovendo a cura, se for o momento daquela pessoa de ser curada, como a gente já viu anteriormente. Então, esse tipo de trabalhador, ele é muito destacado na casa. E a vaidade cresce à medida que cresce o glamour, que cresce a fama, a ambição. Nós tivemos vários exemplos ao longo da história, que não convém citarmos nomes, não é necessário, mas essa parte da vaidade, da ganância, fica extremamente vulnerável. Então, é um médium que precisa estar mais centrado do que qualquer outro trabalho, né, desenvolvido na casa. E nós temos muitos tipos de tratamento. Nós temos o tratamento, por exemplo, aplica-se passes. O passe é um tipo de tratamento executado na casa. Nós temos o passe, nós temos a fluidoterapia, nós temos o receituário, temos o tratamento à distância, temos a antigoécia, temos inclusive a apometria, que muitas casas trabalham com ela, temos as cirurgias espirituais e nós vamos falar a respeito delas, em cada uma delas, em momentos posteriores, né, quando a gente for desdobrar essa parte das modalidades que estão ligadas aí ao tratamento de cura. A ciência médica, ela diz o seguinte, que muitos profissionais da saúde considerarem, né, que o tratamento espiritual possui eficácia autêntica. Já existe uma corrente que atesta e comprova essa eficácia, essa veracidade, outros, muitos ainda não, atribuindo, aí no caso, quaisquer bons resultados observáveis nos pacientes a outras causas, né, como o tratamento médico convencional. Então, não admitem, são seres que não estamos entrando no mérito, se são bons, fazem um bom trabalho ou não, dentro da sua área, mas ainda estão muito ligados ao ver para crer, né? E então o momento deles provavelmente chega. Então a medicina, que é a ciência médica em geral, se mantém alinhada com esse método científico e o tratamento espiritual, e até o momento que não foi provado por meio de tal método, porém há muitas escolas médicas, né, ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que oferecem cursos que alegam unir medicina a conceitos espirituais. Então, segundo a Associação Médica Americana, de todas as escolas médicas dos Estados Unidos, elas oferecem cursos relacionados à espiritualidade. Então, há muitos anos, desde 92, que se vem inserindo nessas escolas esses cursos, né, aliados à ciência médica. Então, assim, é de se notar o crescente número de médicos interessados em estudar a validade dos tratamentos espirituais como apoio aos procedimentos médicos, como mostra também, né, tantas pesquisas que estão sendo feitas ao longo do mundo. Então, no movimento espírita, muitos deles se agregam em associações, né, chamadas Associação Médico Espírita, havendo inclusive a Associação Médico Espírita Internacional, não é só no Brasil, é algo internacional, e também há muitas pesquisas científicas cujas conclusões alegam ser real a eficácia de tratamentos espirituais, né? Eles dão um exemplo aqui, a realizada por Frederico Leão e Francisco Lotufo, são médicos psiquiatras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que constataram uma melhora dos aspectos clínicos e comportamentais
de 40 pacientes portadores de deficiências mentais e múltiplas, que ao submetê-los, né, a um tratamento espiritual realizado através de reuniões mediúnicas, eles apresentaram melhoras assim significativas. Então, como resultado desse estudo, os autores sugerem, inclusive, a aplicação do modelo de prática das comunicações mediúnicas como terapias complementares. Mas, como foi dito, né, anteriormente, até o momento, a eficácia desses tratamentos espirituais não foi comprovada através do método científico, portanto, não fica provada aí, né, pela ciência em sua definição estrita. Outra pesquisa nacional, visando investigar a eficácia desses tratamentos, conclui: as cirurgias são reais, mas apesar de não ter sido possível avaliar a eficácia do procedimento, aparentemente não teriam efeito específico na cura dos pacientes. Aparentemente. Sem dúvida, nossos achados são mais exploratórios que conclusivos. São necessários posteriores estudos para lançar luz sobre esse tipo de tratamento. Então, verifica-se que o fato de serem as 3 condições preconizadas na seção sobre a eficácia do tratamento necessárias e suficientes ao sucesso de um tratamento espiritual, é importante que houvesse uma certificação da ciência em relação ao tratamento espiritual. Mas a gente não desiste, porque nós estamos caminhando a passos largos para que a ciência una definitivamente a devoção à religião. A parte de ciência médica, ciência nos seus mais variados aspectos, a parte religiosa, porque a gente vai vendo que cada vez mais surgem inúmeros meios, técnicas terapêuticas que envolvem a espiritualidade de quem pratica e de quem recebe, e o resultado é fantástico, é maravilhoso. Então, mais tempo, menos tempo, a ciência certificará definitivamente essa atuação, essa providência, esse trabalho benemérito, maravilhoso, que tantos e tantos fazem, executam nas casas, promovendo a cura, promovendo o bálsamo, promovendo o alívio, através da espiritualidade. Então, o tempo, né, que corre célere vai nos comprovar isso. Mas até lá, isso não nos desestimula e não deve acontecer mesmo. Devemos manter a disciplina, manter a persistência, né? O nosso trabalho, o nosso estudo, aprofundando sempre cada vez mais, para que a gente se torne aquele trabalhador não só eficaz no trato ao outro, né? Porém consigo mesmo, promovendo a sua própria evolução através do autoconhecimento e da reforma. Então, foi realizado há muitos anos atrás um encontro em São José do Rio Preto, e um jovem que se levantou durante o debate, durante essa reunião, e fez a seguinte indagação: até que ponto o centro espírita deve se preocupar com a cura? Ou seja, curar é uma atividade importante no centro? Então, respondendo a essa questão, poderíamos repetir simplesmente, né, o que Herculano Pires disse em seu livro Ciência Espírita: curar e educar são funções conjugadas do homem na luta pela sua transcendência. Então, curar e educar. Assim, o centro espírita, ele objetiva facilitar a compreensão do homem de sua transcendência, e nesta luta, a cura constitui um fator importante, uma prática a ser desenvolvida pelo centro.
Porque não é porque a pessoa chega com a habilidade, com o dom da cura, que ela simplesmente sai fazendo. Existem regras, existem comportamentos, tem que ter um estatuto da casa, precisa ter muito estudo para que esse médium lapide essa sua habilidade, esse seu dom. Então, por que? Poderiam perguntar. Simplesmente porque o Espiritismo contém um patrimônio grandioso no campo dos conhecimentos espirituais, o qual leva à compreensão do homem como um ser cósmico, com passado, presente e futuro, de sua realidade como ser imortal e da natureza e suas energias, mediante as quais os males não resolvidos pela medicina convencional podem ser objetivamente tratados e, em muitos casos, solucionados pela casa espírita. Então, não se pode desconhecer que nem todo centro da casa está capacitado a realizar essas atividades de cura por razões básicas, por exemplo, pela falta de conhecimento doutrinário de seus dirigentes, por causa dos preconceitos devidos à má formação doutrinária, pela ausência de colaboradores devidamente preparados e de médiuns bem desenvolvidos. Então, esses fatores têm causado muitas deficiências, né, nas casas, trazendo confusões, inclusive, no momento de praticar o espiritismo, conforme os preceitos das obras, porque a gente tem que seguir as diretrizes que as obras nos apontam, as obras básicas. Então, para se criar condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades de cura, é preciso que se reúna alguns fatores que são necessários para que exista esse setor na casa. Simplesmente achar, porque é uma casa espírita, então obrigatoriamente tem que ter. Não tem que ter. Ele vai ter, né, se houver as condições e as pessoas, a equipe compatível para criar aquele trabalho. Lembrando que nós vamos falar também sobre o médium curador, o comportamento. O médium curador não trabalha só. Ele não trabalha sozinho. Ele tem um amparo da espiritualidade, mas aqui, na ponta física, ele não trabalha sozinho. É importante que tenha uma equipe. É uma equipe. Né? Ele não é tão polivalente, tão evoluído ainda, a ponto de, né, supervalorizar o seu trabalho, de que não necessita dos outros irmãos, né, os confrades que o auxiliem naquele momento. Então, nós vamos falar aqui de alguns fatores, né, que são necessários para que a gente possa criar esse grupo, esse campo, essa egrégora de cura na casa. Nós voltamos no próximo encontro.